Oi pessoal, vocês me pediram, vocês me imploraram e eu irei continuar a receita do corset. Na primeira parte eu ensinei a fazer o bojo e hoje eu vou estar dando uma continuidade. Eu queria refazer em uma cor diferente, então a gente vai estar usando o fio Encanto da mesma maneira, o fio normal, sem ser o slim. A cor que a gente vai estar utilizando vai ser a cor... O código da cor é 7154. O tex da linha é 777. Primeiramente eu vou precisar fazer os bojos novamente. Eu vou colocar o link aqui no card e na descrição da primeira parte desse corset, caso você ainda não tenha visto. E caso você queira iniciar esse corset também. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Rebeca Fonseca, eu sou designer, estilista de moda, modelista, artesã especificamente na área de crochê. E por aqui eu trago algumas receitas, algumas encomendas que eu faço, partes criativas do meu dia. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, sinta-se livre para se inscrever no canal. E se você já é inscrito, seja muito bem-vindo de volta. É sempre um prazer te ter aqui. Nesse vídeo eu vou estar desenvolvendo a receita também, então as especificações vão ser disponibilizadas em PDF através de um e-book. E nesse vídeo eu vou me referir a algumas partes que vai facilitar um pouco a compreensão desse book para vocês. Então, hora de desenvolver a receita. Já fiz uma parte da receita, eu iniciei alterando algumas coisas em relação ao bojo. Eu percebi que para fazer essa receita sob medida e também na tabela de medidas que eu vou disponibilizar na receita, eu ia precisar alterar algumas coisas, então eu vou ensinar hoje para vocês como a gente vai estar fazendo o bojo. Eu já fiz um ontem para poder adaptar, que é esse daqui, e eu queria ensinar para vocês como fazer hoje algumas orientações em relação à receita para a gente poder identificar qual parte é qual. Queria adiantar que as medidas não precisam ser exatamente exatas, você pode arredondar elas. Por exemplo, se alguma coisinha não fechar exatamente redondo, ou então se alguma carreira não finalizar exatamente em um detalhe específico que a gente vai fazer no bojo, é normal isso acontecer. Então, é só você adaptar da melhor maneira possível, e com adaptar eu quero dizer, por exemplo, se tiverem sobrando 2 pontos na carreira e você precisar que sobrem 3 para poder fechar a carreira exata, você pode fazer 2 pontos altos. Você pode adaptar, sabe? Cada corpo é muito singular, então fazer uma receita exata para todos os corpos é algo muito complicado, e isso também é parte da beleza da coisa, porque ninguém vai ter uma peça exatamente igual. E isso é parte do handmade, peças feitas à mão. Então, a gente vai fazer o bojo hoje e se der tempo a gente vai continuar para a parte de baixo do corset. A gente vai iniciar fazendo um anel mágico. A gente vai subir uma correntinha e vai inserir um ponto alto, depois um ponto meio alto, um ponto baixo, mais um ponto meio alto e um ponto alto. Agora eu vou puxar, vou subir mais uma correntinha, vou virar o meu trabalho e aqui no meu primeiro ponto eu vou inserir um ponto alto, 2 correntinhas e no próximo eu vou fazer um ponto alto também. E vou repetir, 2 correntinhas, no próximo ponto, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto no próximo, 2 correntinhas e mais um ponto alto no próximo. Agora eu irei subir mais uma correntinha, vou fazer um ponto alto no primeiro ponto, uma correntinha, e agora dentro de cada espaço desse eu vou fazer o ponto pipoca, que são basicamente 3 pontos altos feitos em um só. Então, eu vou iniciar o meu primeiro ponto alto, eu vou passar só pelas 2 correntinhas iniciais na agulha, depois eu já vou laçar novamente, puxar, e depois passar pelas 2 alcinhas iniciais mais uma vez e vou fazer isso uma terceira vez. Eu acredito que o ponto pipoca clássico ele seja feito 5 vezes dessa maneira. Eu vou fazer só essas 3 aqui e aí quando eu tiver 4 alcinhas aqui eu vou laçar a agulha e vou puxar pelas 4. Agora eu vou fazer 3 correntinhas
E no próximo espaço maior aqui, eu vou fazer um ponto pipoca mais uma vez. E vou fazer essa sequência até chegar no último ponto. Fiz o ponto pipoca, mais 3 correntinhas, mais uma vez o ponto pipoca. 2, 3, puxo pelas 4. Eu vou fazer o meu último ponto pipoca agora. 2, 3 e finalizei. Quando eu finalizar o último ponto pipoca, eu vou fazer uma correntinha e no último ponto aqui eu vou fazer um ponto alto. Eu vou fazer essa parte inicial aqui com vocês porque eu acredito que ela seja um pouco mais complicada. Agora eu vou subir uma correntinha, virar o trabalho. No meu primeiro espaço eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma correntinha e na cabeça de cada ponto pipoca eu vou estar inserindo um ponto baixo. Agora eu vou fazer 4 correntinhas. No próximo ponto pipoca eu vou inserir mais um ponto baixo. E assim por diante. 4 correntinhas. E no próximo um ponto baixo. Mais uma vez 4 correntinhas. E no meu último ponto pipoca, um ponto baixo. Agora eu vou fazer uma correntinha e, por último, no último espaço, vou fazer um ponto alto. Agora eu vou fazer uma correntinha, virar o trabalho. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. Nesse espaço eu vou fazer 2 pontos baixos. Eu vou pular esse ponto baixo daqui que a gente colocou no ponto pipoca e eu vou direto para essa argolinha. Em cada argolinha dessas, a gente vai inserir 5 pontos baixos. Eu fiz os 5 na minha primeira, eu vou fazer aqui nas restantes. Diretamente nelas, a gente vai pular esse ponto baixo daqui. Aqui no final eu vou colocar 2 pontos baixos nesse espaço novamente e mais um no último ponto da carreira. A peça vai ficando assim. Ela já tá ficando um pouco côncava. Quando a gente coloca na mesa, ela fica reta. Uma correntinha, vira trabalho, e aqui no primeiro ponto eu vou fazer um ponto baixo. E agora eu vou fazer a sequência de 5 correntinhas e um ponto baixo no ponto central daqui dessa alça que a gente fez. E aí, 5 correntinhas, um ponto baixo. E assim por diante até chegar no último ponto. Aqui no último ponto eu vou inserir mais um ponto baixo. Eu vou subir a carreira com uma correntinha e agora em cada um desses espaços eu vou inserir 6 pontos altos. E eu já vou direto para o próximo, inserindo 6 em cada espaço desse. Eu vou inserir em todos e quando eu finalizar eu venho falar para vocês como a gente prossegue a partir daqui. Esse daqui seria o menor tamanho possível do bojo, caso você faça. Na receita, se você estiver fazendo o menor tamanho possível, a gente já iria... Como eu não vou fazer esse menor tamanho possível, eu vou subir mais uma carreira e vou fazer a sequência de acordo com a tabela de medida. Dependendo da sua medida e do seu manequim, você vai seguir a receita e subir as carreiras necessárias até atingir a medida necessária para o tamanho que você veste. Então aqui eu vou fazer uma sequência, eu vou fazer só mais essa carreira aqui, vai ser 5 pontos e um aumento. E eu vou repetir essa sequência 4 vezes, até chegar aqui no final da carreira. Se você precisar subir mais carreiras, você vai seguir a receita e subir as carreiras na sequência que é explicada. Já fiz a medida que eu queria, já atingi a carreira que eu precisava ter atingido. Agora eu vou fazer uma última carreira reta, toda em ponto alto. A
peça fica assim. A partir de agora, a gente vai trabalhar aqui em cima. Então, eu cheguei aqui no final da minha carreira, eu vou fazer uma correntinha. Esse lado aqui, ele é como se fosse a lateral dessas carreiras que a gente subiu. Então, a gente subiu carreiras aqui em ponto alto e às vezes a gente subiu um ponto baixo para iniciar as carreiras. Para cada ponto alto, você vai inserir 2 pontos baixos e para cada ponto baixo, você vai inserir apenas um ponto baixo. Então, por exemplo, essa minha última carreira aqui, ela foi uma carreira de ponto alto. Aqui, esse primeiro ponto para subir ela foi um ponto alto. Sendo assim, eu vou inserir 2 pontos baixos aqui na lateral dessa carreira. Se você achar mais fácil, você não precisa inserir na cabecinha do ponto alto, como eu acabei de inserir, tá vendo? Você pode inserir 2 pontos baixos aqui no corpinho para ficar mais fácil. Eu gosto de inserir assim porque não fica tão aberto esse buraco aqui. Mas se você quiser, você pode inserir aqui no espaço maior. Dessa forma. 1 e 2. A próxima carreira também é de ponto alto. Então você também pode inserir aqui 2 pontos no espaço maior, que é no corpinho do ponto alto. Se você não estiver identificando, e eu disse isso na receita, esses pontos aqui laterais muito bem, a única coisa que você precisa saber é que aqui em cima, cada tamanho deve ter uma quantidade de pontos específica, caso você queira seguir a tabela de manequins dita na receita. E para cada um, eu também coloquei a especificação da quantidade de pontos baixos que precisa ter aqui na parte de cima para cada manequim. Ao chegar aqui no meio do bojo, você não precisa colocar um ponto baixo aqui no anel mágico. A gente vai pular ele e vai inserir já no próximo ponto. Eu vou fazer e quando finalizar eu venho mostrar para vocês. Finalizei a carreira de ponto baixo. Agora a gente vai subir uma correntinha e a gente vai começar fazendo uma diminuição de ponto alto. Na receita existem algumas especificações em relação à quantidade de pontos que você vai fazer, porque agora eu quero dividir essa carreira de cima em 3 partes. Em uma das partes a gente vai fazer ponto alto, na outra a gente vai fazer meio ponto alto e na outra a gente vai fazer ponto baixo. Esse cálculo é melhor explicado na receita, porque essa diminuição ela conta como um ponto. Então, no meu caso, aqui eu vou fazer 10, a minha diminuição conta como 1 já, 10 pontos meio altos a seguir. E por fim, a gente vai finalizar apenas em ponto baixo. Não tem problema caso não dê a mesma quantidade de pontos que os meio ponto altos e os pontos altos. Agora eu vou subir uma correntinha e para cada ponto baixo eu vou fazer um ponto baixo. Para cada meio ponto alto eu vou fazer um meio ponto alto. Para cada ponto alto eu também vou fazer um ponto alto. Nessa lateral que a gente fez uma diminuição, saiba que a gente sempre vai precisar finalizar ou iniciar a carreira com a diminuição. O importante é que os pontos desse lado precisam sempre ser uma diminuição em ponto alto. Então aqui eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto baixo e seguir fazendo meio ponto alto em cada meio ponto alto e depois ponto alto em cada ponto alto. Sabendo que nos 2 últimos pontos altos da carreira a gente vai fazer uma diminuição novamente. Eu vou seguir e quando eu chegar na diminuição eu venho mostrar para vocês como fica. Cheguei na minha diminuição, eu vou fazer uma diminuição para finalizar a carreira. Vou subir uma correntinha e agora eu vou fazer uma carreira exatamente igual. Lembrando que nesse lado sempre precisa ter uma diminuição, então a gente vai iniciar com uma e vou seguir fazendo novamente ponto alto em ponto alto, meio ponto alto em meio ponto alto, ponto baixo em cima de cada ponto baixo. Na receita fala quantas carreiras você precisa subir de acordo com o manequim que você selecionar ou caso você queira fazer sob medida também. Indo para as 2 últimas carreiras da parte superior do bojo, que é essa parte onde a gente está trabalhando agora, eu vou subir uma correntinha e vou fazer uma carreira reta de ponto meio alto. A partir dessa carreira a gente vai parar de fazer as diminuições no lado de diminuições, na lateral de diminuições do bojo. Na receita fala mais carreiras adicionais que você precisa subir
a depender da medida e do manequim que você esteja fazendo a sua peça. Quando eu finalizar, eu venho mostrar para vocês como a gente segue para fazer a nossa última carreira da parte superior. Finalizei a minha carreira de meio ponto alto, agora eu vou subir uma correntinha, virar o trabalho e eu vou fazer uma carreira mais detalhada. Eu vou iniciar com um ponto alto. Eu vou laçar minha agulha, vou pular 2 pontos de base. No terceiro espaço, eu vou inserir minha agulha e fazer um ponto alto. Eu vou fazer uma correntinha, laçar minha agulha e aqui nesse primeiro espaço aqui que a gente pulou, eu vou vir com a minha agulha aqui por baixo, vou inserir ela e vou puxar o fio ainda por trás, tá vendo? E aqui agora eu vou fazer um ponto alto. E agora no próximo ponto eu vou novamente fazer o meu primeiro ponto alto, que nem o que a gente subiu aqui, e vou repetir essa sequência durante toda a carreira. Se essa sequência for muito complicada, não tem problema, você pode substituir essa carreira por mais uma de meio ponto alto, ou uma de ponto alto, caso você queira que fique ainda mais altinha a sua carreira. Então, eu vou seguir fazendo essa sequência, pula os 2 pontos, no terceiro faz um ponto alto, uma correntinha, volto aqui no primeiro que a gente pulou, faço mais um ponto alto e no espaço seguinte aqui a gente vai fazer um ponto alto normal. E eu vou seguir fazendo essa sequência. Ao finalizar, eu mostro o que a gente vai fazer a partir de agora. Finalizei a minha carreira, ela fica assim na parte de cima e a peça tá ficando dessa maneira. Agora, a gente vai voltar a trabalhar nessa meia-lua. Quando eu me referi a meia-lua na receita, é essa lateral daqui de baixo do bojo. Mais uma vez, eu vou usar a mesma técnica de antes. Para cada ponto alto aqui nessa lateral, na parte de cima, eu vou fazer 2 pontos, mas dessa vez vai ser pontos altos. E para cada carreira que a gente subir um ponto baixo, vai ser apenas um ponto. Então aqui eu vou colocar 2 pontos altos e aqui nas próximas eu vou fazer um ponto para cada ponto. Será um ponto também para a carreira de meio ponto alto. E ao chegar aqui vai ser um ponto alto em cima de cada ponto. Vai ser uma carreira inteiramente reta. Essa é a nossa primeira carreira de acabamento. E depois eu venho mostrar para vocês como que fica. Finalizei aqui a carreira. Se você quiser que a peça fique um pouco mais côncava, você pode fazer mais uma ou 2 carreiras retas. Assim ele vai comportar um seio mais volumoso e maior. A mesma coisa equivale para essas carreiras aqui. Se você achar que ficou muito baixo, você pode adicionar mais carreiras antes dessa última carreira de detalhe. Agora, para fazer o acabamento final, a gente vai embutir essa última carreira que a gente fez em pontos baixos. A partir daqui, você vai definir qual é o avesso e qual é o lado direito da peça. Para o bojo esquerdo, a gente vai iniciar essa carreira fazendo pontos baixos por aqui por cima. Para o bojo direito, a gente vai virar o trabalho e a gente vai fazer por esse lado daqui da peça. E agora eu vou fazer pontos baixos ao redor de toda essa peça. A única diferença é que nessa carreira aqui que a gente acabou de fazer da meia-lua, eu não vou inserir o ponto baixo aqui na cabecinha do ponto, eu vou inserir o ponto baixo na base da última carreira, que foi onde a gente inseriu os pontos dessa última carreira. Então eu vou vir diretamente aqui na base do ponto alto da carreira anterior e vou fazer um ponto baixo por cima. Eu venho aqui na base do próximo ponto, vou puxar o fio e vou fazer mais um ponto baixo. A gente vai meio que embutindo essa última carreira por dentro dessa nova carreira de ponto baixo. O acabamento vai ficando dessa maneira. Se você achar isso muito complicado, você pode fazer só uma carreira de ponto baixo também na cabecinha dos pontos para ficar mais fácil, não tem problema. Após chegar aqui no meu último ponto, eu vou subir uma correntinha e bem aqui no meio desse ponto que a gente acabou de fazer, eu vou fazer um ponto baixo nessa parte de cima. E agora eu vou fazer um ponto baixo em cima de cada ponto normalmente. Eu vou fazer um ponto baixo bem aqui e depois vou seguir fazendo. Aqui tem um ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui na correntinha também vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto também um ponto baixo. No próximo ponto um ponto baixo. Aqui novamente. Mais um aqui nessa correntinha.
aqui mais uma vez e assim por diante, até finalizar a carreira. Eu fiz o meu último ponto baixo aqui no meio desse ponto baixo aqui da lateral, que a gente fez embutindo a carreta aqui de ponto alto. Agora eu vou só puxar o meu fio, vou cortá-lo e você pode fazer um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto antes de cortá-lo para finalizar a carreira. Eu gosto de fazer esse acabamento daqui. Eu vou passar a agulha aqui por baixo, por trás do ponto, vou laçar esse fio e passar para trás. E aqui, nesse último ponto, eu vou colocar a agulha aqui por baixo, saindo no meio do Vzinho de cima, e vou puxar para dentro. Assim parece que tem um ponto baixo escondido aqui. E esses fios aqui que sobram, a gente vai passar com a agulha de tapeçaria no final, por dentro dos pontos que a gente já fez aqui do bojo, e depois a gente vai cortar e aplicar só um pouquinho de cola pano, para dar aquela segurança e não desfiar. Mas esse daqui é o nosso bojo. A gente vai fazer um igual, só que espelhado. Se você não conseguir fazer espelhado, se você achou muito difícil fazer espelhado, você pode fazer um igual mesmo e só inverter aqui o lado. E na hora de costurar e unir as peças, você costura ele dessa forma. Também não tem problema. Não vai fazer tanta diferença assim. O bojo que eu fiz ontem vai precisar ser refeito. É isso que a gente vai fazer agora. A gente vai refazer o bojo de ontem. Mas esse daqui já tá pronto. E como eu já disse, após refazer o bojo espelhado, se der tempo, a gente já vai pra parte de baixo do corset. Na parte da frente, especificamente. Eu queria testar fazer um acabamento com lastex além do fio de amarração do corset. Eu espero que dê certo, mas a gente vai testar isso um pouco mais pra frente, quando a gente for pra parte das costas do corset. Mais adiante, eu vou fazer o outro bojo e quando eu finalizar, eu venho mostrar pra vocês como ele fica com o primeiro. Mais uma coisa que eu esqueci de mencionar é que o lado que você fez diminuições na parte do bojo é a lateral que vai ser a lateral do seu corpo também. Então, a minha diminuição, ela tem que ficar... As diminuições, elas precisam ficar na lateral da cava do seu braço. E não na parte central da peça. Os meus dois bojos estão assim e agora a gente vai colocar a parte do bojo deles. Acredito que os acabamentos finais mesmo, vão ser quando eu finalizar a peça e todas as outras partes. Mas a parte do bojo a gente vai colocar aqui agora e depois a gente vai pra parte central. Esse bojo eu já cortei e eu sempre prefiro pegar um bojo bem maior pra poder encaixar a peça de crochê em cima do bojo e recortar pra ficar exatamente na mesma medida. Dessa vez, a gente vai experimentar furar o bojo e fazer o caseado de crochê para poder costurar ele na parte de crochê. Os corsets anteriores que eu fiz realmente na máquina, mas eu acredito que dessa vez o acabamento vai ficar melhor. Outra peça que eu fiz a mesma coisa foi o top de rosas 3D. Eu vou colocar o link aqui na descrição caso você queira dar uma olhada. Mas eu também fiz o caseado nele. A gente vai tentar fazer a mesma técnica. Basicamente, você vai pegar a peça de crochê, você vai posicionar em cima do bojo, você vai alfinetar de preferência e depois você vai recortar ao redor. É bem simples. É importante não deixar o bojo maior do que a parte de crochê. De preferência, na verdade, se você puder deixar meio centímetro a 1 centímetro de distância das bordas da peça de crochê, é melhor, de preferência.